Se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente você ainda está sob o assombro ou até uma certa incompreensão em relação à sua nota no Enem ou em relação às notas das demais pessoas, né? Hoje, dia 13 de janeiro, né, o INEP divulgou as notas referentes ao Enem 2024 e, para frustração de muita gente, mas para até uma certa confirmação de alguns, as notas do Enem vieram aquém, né, daquilo que muito se esperava. E para quem conhece um pouco a dinâmica do Enem, enfim, a metodologia utilizada, os parâmetros estatísticos que o Enem adota, já antevia que as notas do Enem tenderiam a ser mais baixas, né? Por quê? Caso alguém seja novato ainda nesse universo, a pontuação, né, oferida pelo Enem não corresponde exatamente ao número de acessos do candidato. O Enem, o INEP, utiliza um tipo de estatística chamada teoria de resposta ao item, e é um cálculo multifatorial que vai envolver o grau de coerência, né, de respostas, né, dos participantes, dos candidatos em relação à prova. Então, em tese, a prova deve ser composta por questões fáceis, médias e difíceis. E aí, como é que funciona o cálculo da TRI quando se analisa o aspecto da coerência? Imaginemos dois candidatos, um que acerta questões fáceis e médias e outro candidato B, podemos chamar assim, que acerta as questões fáceis e difíceis. O que se observa é que há uma coerência maior no candidato A, já que ele acertou as questões fáceis e médias e errou as difíceis, enquanto que o B se entende que ali existe algum tipo de incoerência, porque se ele acerta as questões difíceis, é de se esperar que ele acerte as questões médias, né? Então, a pontuação desses dois candidatos tenderá a ser diferente. E também é multifatorial esse cálculo, porque além da coerência, ele também vai analisar o perfil de diferenciação dos candidatos. Isso significa que, se uma prova for difícil ou muito difícil, a gente vai ver dois grupos sendo plotados em lugares diferentes numa escala ordinal imaginária. Então a gente tem aqueles candidatos que acertam muitas questões e a gente vai ter uma massa muito maior de candidatos que acerta poucas questões. A gente vê, portanto, uma diferenciabilidade nesses estratos de candidato. Por outro lado, quando a prova é mais fácil, e sabidamente a prova do Enem 2024 foi mais fácil, há uma diferenciação menor entre esses candidatos, no sentido de que muitos candidatos começam a acertar mais questões, fica mais difícil de diferenciar e isso vai impactar no cálculo que a TRI faz. Qual a sabedoria, né, qual o ensinamento que a gente pode retirar, extrair disso aí? Que você tem que se preparar para o pior dos cenários, você tem que se preparar no sentido de atentar a todos os detalhes, não deixar a ponta solta, porque se a prova for difícil e você estiver bem preparado, você tende a acertar mais questões, diferencia mais da massa dos outros candidatos, sua nota tende a aumentar. Se a prova for fácil, muita gente vai acertar mais questões, mas você também vai aumentar mais questões. Então, nesse sentido, a vantagem é você estar bem preparado, né? Isso é só um aspecto da nota, né? Como a gente viu que a prova de humanas estava mais fácil, a prova de linguagens eu achei mais fácil, matemática estava mais fácil, natureza eu achei o mesmo padrão, havia uma expectativa de que de fato muitas pessoas passassem a acertar o maior número de questões, o que impactaria numa menor nota, e que foi o que está acontecendo, né? Eu já divulguei inclusive aqui os meus resultados, vou deixar aqui no card as minhas notas, o meu desempenho, mas o que eu tenho visto nos comentários dos vídeos de uma forma geral, são pessoas que acertando de repente 44 em matemática, fazendo na casa de 900. Cenário que antes era inimaginável, você praticamente fechar a prova de matemática e fazer em torno de 900 pontos, né? Então, um dos aspectos que explica a queda de nota que a gente está vendo é a TRI. Um outro aspecto é a nota de redação. E, infelizmente, é difícil você se preparar nesse sentido para a nota de redação, porque elas são sempre imprevisíveis, depende do corretor.
por mais que exista uma cartilha orientando a correção dessas redações, a gente vê situações que são difíceis de você compreender à luz da ideia de que todo mundo está seguindo a mesma cartilha. Por quê? Pessoas que fazem redação, ou fizeram redação de 960, 980 e já tiraram, por exemplo, essa mesma nota, inclusive usando o mesmo modelo, no ano seguinte acerta 860, 820. O que eu tenho visto e ficado com certa pena dos candidatos é justamente isso. Muita gente dizendo assim, se eu tivesse tirado 940, que é o padrão, aquilo que rotineiramente o candidato alcançava em termos de nota na redação, eu chegaria na casa dos 780, na casa dos 790. Mas aí veio 820, 860, enfim. Então, é um outro elemento que ajuda a explicar, né, o declínio das notas de uma forma geral. Então, assim, se você está frustrado, e é provável que esteja com a nota em relação à expectativa, e com tudo isso que envolve o Enem, a gente precisa esperar as notas de corte. Agora eu faço um adendo de realismo, eu diria. Não imagine que a nota de corte para cursos mais concorridos, por exemplo, medicina, vai despencar, né? Sempre eu faço isso assim, né? Essas previsões, eu imagino uma queda de no máximo 5 pontos, 4 pontos, e isso tem se repetido, né? Isso em relação às notas de corte do ano passado. Então eu não imagino uma queda de 10, 15 pontos para os cursos de medicina, enfim, por regra, né? Tende a cair, mas se cair, vai ser nesse intervalo não muito extenso de no máximo 5 pontos. E isso é apenas uma previsão. O que é que fazer agora? Primeiro, a gente tem que esperar abrir o SISU, ver como as notas vão se comportando, ver quais são as suas chances ou reais chances de aprovação naquele curso que você almeja. Se você, pela prova que fez, já achava ou supunha que não daria para aquele curso que você, né, buscava ou busca, provavelmente você já começou a se planejar para estudar. Se você não for desse grupo, e sim daquele grupo que esperava pelo número de acertos, gente, eu estou vendo coisas assim, pessoas acertando 162 questões, fazendo abaixo de 800 pontos. Pessoas acertando 158, com a nota de redação 940 e chegando na casa dos 770, 780 pontos. Esse tipo de resultado realmente não era coerente ou viável com o que a gente sempre se acostumou em relação ao Enem. Mas se você faz parte desse grupo que alimenta ainda alguma expectativa de aprovação, descanse, deixe passar o SISU, essa é a minha recomendação. Depois comece a se preparar e não deixe passar nada. Atente bem aos detalhes, vá lá na matriz de conteúdos do Enem, explore. Muitas vezes os cursinhos que a gente assina ou mesmo frequenta presencialmente, eles fazem, claro, um estudo inclusive de engenharia reversa e etc. Mas às vezes, por analisar o histórico daquilo que mais cai, acabam negligenciando determinados conteúdos. Eu não recomendo isso. Eu recomendo que não deixe passar nenhum detalhe, porque vocês estão vendo que pela maneira como o Enem tem se comportado, nesses dias ali os candidatos vão precisar praticamente gabaritar a prova para ter uma garantia, uma certeza, uma segurança de que vai ser aprovado, ou de que vão ser aprovados. Então, a minha recomendação é que não deixe passar nenhum detalhe. Eu fiz isso na minha preparação. Eu preparei o meu próprio material de resumos expandidos de química, física, e eu não deixava passar nada. Se eu visse uma questão num simulado que eu não tinha ainda visto sendo abordado por nenhum cursinho ou material, eu coletava essa informação, pesquisava e colocava lá no resumo. De modo que, assim, eu tenho um certo orgulho de não ter deixado passar quase nada do que caiu, por exemplo, na prova de natureza na época lá, 2020, não é nem 2021. Eu acertei 40 questões das 44 e as que eu errei foi porque algumas eram muito difíceis e outros o vacilo mesmo, displicência, enfim. Mas acho que a minha recomendação é essa, né? Vamos aguardar. Eu acho que essa edição do Enem
como eu coloquei no próprio título, é desastrosa desde o início, no sentido de que colocar uma prova mais fácil, o que não significa que é uma prova dada, é uma prova difícil para a maioria das pessoas, mas a gente sabe que existe um grupo que concorre com muito afinco a cada vaga. Colocar uma prova mais fácil, isso vai impactar numa queda das notas dos candidatos. E esse ano, o fantasma da TRI também se travestiu de fantasma da redação, da nota da redação, tá certo? Vamos aguardando. O que é que eu gostaria que vocês fizessem? Coloquem aqui nos comentários qual foi o seu desempenho, as notas por área, a média geral, a nota na redação e qual curso você pretende ser aprovado. Porque aí a gente vai criando aqui uma certa amostra que para mim servia muito na minha época para ir tendo pistas das tendências da nota. Tá certo? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.